Então, pessoal, vamos começar agora com o treinamento de renovação, tá? Qual o objetivo desse treinamento hoje? A gente vai falar sobre esse ciclo que já está começando. A gente está dando start recentemente, essa semana especificamente, no fim de semana. A gente já teve os boletos de renovação gerado, então a gente vamos concentrar todas as nossas energias agora nesse início de renovação para a gente não ter problemas, né, no futuro, né, ali no finalzinho, não pode deixar para depois. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui hoje é isso: o processo de renovação, os conceitos, as ferramentas que vocês utilizam para gerenciar a renovação aí da sua base da melhor maneira, e são basicamente 5 tópicos, né? O primeiro é sobre a renovação dos principais conceitos. O segundo, passo a passo, né, que o aluno tem que fazer para renovar a matrícula. Os processos internos corporativos, tá? As ferramentas que vocês utilizam para gerenciar a sua meta, né, e o processo de renovação. E os indicadores de renovação, onde, como vocês vão consultar e interpretar, tá bom? Então, só para a gente frisar tudo que a Paula tem falado, né, nas últimas lives, que é de jornada do aluno. A renovação nada mais é do que um momento de toda essa jornada do aluno. Então, assim, os alunos entraram, eles foram captados, né, os calouros, agora em 2020.1, né, e quem já veio de outras renovações já estavam ativos. Aí vocês fizeram todo esse trabalho de engajamento, né, com esses alunos, de combate à evasão, né, todo esse trabalho aí de captação, de engajamento. Agora a gente está na frente de renovação, está virando essa chave. E depois da renovação, começa tudo de novo, é a retenção. E isso é o ciclo infinito até que o aluno conclua, de fato, o curso dele na instituição. Então, vamos começar falando sobre alguns conceitos, só para a gente não ter dúvida, principalmente quem for aí ou de polos novos ou coordenadores novos, por favor, peço muita atenção de vocês nesses conceitos, tá? E vamos lá. Então, para a gente começar, o que é a renovação de matrícula? É o processo de continuidade desse aluno. Então, é a fidelização dessa base de alunos que vocês têm, de alunos ativos. Então, quando o aluno manifesta que ele vai ficar com a gente por mais um período, isso é renovação, tá? Quem é elegível para renovar? São os veteranos que estão ativos hoje, né, agora no segundo semestre, mas que cursaram regularmente o semestre anterior. Então, só para vocês saberem a diferença, um aluno que está veterano, ativo, no semestre vigente, ele não cursou o semestre anterior, é um aluno de captação, ou seja, se o cara é veterano hoje, está ativo, e estava trancado no semestre passado, ele vai reabrir a matrícula. Isso não é renovação, isso é captação, beleza? Renovação é o cara que estava ativo no semestre passado e continua ativo agora nesse semestre. Então, esse é um cara elegível para renovar a matrícula. Qual é a frequência da renovação? Então, esse aluno ele faz de 6 em 6 meses, acontece esse evento, né, que é a renovação de matrícula. A gente está começando agora, vai até o finalzinho ali de agosto, início de setembro, tá? E ele tem todo esse período para renovar a matrícula. E outra dúvida também a renovação de matrícula é paga? Então, o aluno ele tem uma cobrança aí, ele tem 6 mensalidades. A renovação de matrícula é o primeiro boleto. Então, o único pagamento que o aluno tem para renovar a matrícula é a primeira mensalidade. Não existe taxa, não existe, enfim, outro tipo de cobrança a não ser o boleto de renovação. Então, o boleto lá de competência 7, e quando é no primeiro semestre, de competência 1, é o boleto de renovação. Fechado? Então, agora, abrindo aqui a renovação com maior nível de detalhes, qual é o passo a passo desse ciclo de renovação? O aluno, ele acessa o campus virtual ou a plataforma Renova, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Depois disso, ele dá o aceite no contrato educacional, ele lê o contrato, dá o aceite. Depois, ele regulariza a inadimplência, caso ele esteja devendo, né, alguma mensalidade do semestre anterior, então ele paga e regulariza essa inadimplência. Depois, ele emite o boleto de renovação, e faz essa emissão e o pagamento. Depois que o pagamento é reconhecido, ele faz a manutenção da grade, que é a inclusão e exclusão de disciplinas, tá? E, penúltimo, a liberação das aulas. Então, quando o aluno está certinho,
ele já deu aceite no contrato, ele já está adimplente, pagou o boleto de renovação, esse boleto foi baixado, ele já está disponível para fazer a manutenção da grade. Ele já pode acessar lá o Renova e fazer a inclusão das disciplinas do semestre obrigatórias para ele, tá bom? Aí depois tem a liberação das aulas, quando inicia, tá? E o início dos estudos, que é o trabalho de engajamento. Então, são basicamente esses esse é o pico da renovação, né, do semestre. Vamos lá. Então, como é que o aluno faz para acessar? Ele entra no campus virtual, gente, e loga normalmente, né, com a matrícula e a senha dele do CIA, tá? E quando ele entra, ele clica, né, ali na opção acadêmico e renovação de matrícula, e vai aparecer essa tela aí, ó, renovação de matrícula. Não adie seu sonho, tá? Ele tem que clicar, ó, faça a sua renovação de matrícula. Ele clicando ali, onde está indicado, nessa setinha, ele é direcionado para o site do Renova, que é justamente a plataforma que o aluno vai conseguir fazer esse processo de renovação de matrícula. O que mudou do semestre passado para esse semestre? Esse site agora, ele é o site oficial para renovação. Antigamente, quando o aluno entrava no CIA e clicava na renovação, ele já tinha ali a tela de renovação, só que era meio confuso. Por quê? O boleto ele tinha que entrar em uma outra ferramenta, né, para poder emitir. A negociação, ele faz em outro lugar. O aceite de contrato, ele dava assim que entrava no CIA, então no Renova ele já tem tudo que ele precisa. Então a gente melhorou essa experiência e agora está centralizado nesse site, que é o renova.estácio.br, tá bom? E quando ele entra no Renova, né, só para frisar, o site está aqui, gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem tentar, pode abrir e fazer a experiência de vocês, caso alguém seja aluno, tá? E se fizer junto com o aluno também, é importante vocês conhecerem. Então, o que ele vê? Esse site está otimizado tanto para smartphone quanto para desktop, tá? Então, de novo, ele tem que fazer o login, a matrícula e a senha dele do CIA, do campus virtual. Aí, de cara, aparece olá, nome do aluno e o que está devendo para ele. Nesse caso, está faltando, nessa ilustração, está faltando o aceite no contrato e o pagamento do boleto. Então, quando ele avança, quando ele clica em continuar, aparece o contrato educacional, ele dá a lida e aceita. Depois que ele aceita o contrato, é liberado esse boleto aí de renovação para ele fazer o pagamento, tá? Então, assim que ele paga o boleto de renovação, tem um período aí de 48 horas úteis, tá? Para poder dar baixa. Então, de segunda a sexta-feira, se ele paga nesses dias, ele tem de segunda a sexta em 48 horas para poder dar a baixa desse boleto no sistema. Mais para frente eu vou entrar um pouco no detalhe, assim, caso tenha algum problema com baixa, como é que vocês vão se reportar. Mas o Renova, ele é muito simples, a experiência, de fato, para o aluno é melhor. A gente está desde 2019.2, desde já um ano testando essa plataforma, e agora ela está entrando oficialmente. Então, é bem rápido a renovação. O momento que ele faz a renovação, de identificar, dar o aceite, pagar boleto, é bem rápido. Então, a gente tem 2 vídeos que ilustram esse momento, tá? Então, é um vídeo que pelo celular o aluno consegue fazer, né? E também pelo computador. Então, nesse primeiro vídeo, tem 30 segundos, para vocês verem que é bem rápido mesmo. E no segundo vídeo tem 1 minuto e meio ali, aproximadamente. Então, vamos lá. Então, gente, como vocês viram, é bem rápido para o aluno fazer a renovação dele. Agora eu vou mostrar o vídeo de qual é a visão dele como no desktop, tá?
Então, pessoal, como vocês viram, a gente explorou bastante o CIA, né? Quando o aluno identifica esse boleto, como que ele faz para emitir, né, a segunda via do boleto, aonde que ele é direcionado para o Renova. Então, ali vocês conseguiram ver a visão já no Renova e a visão dentro do CIA, tá? Beleza? Agora, vamos falar sobre o status desse aluno. Como que a gente vai identificar que esse aluno já renovou a matrícula, tá? Quando o aluno está renovado, o status acadêmico dele muda de aguardando renovação para matriculado. E as aulas são liberadas 24 horas depois da data da inclusão da primeira disciplina, tá? São 24 horas úteis, tá? Então, se numa quinta-feira o aluno fez a inclusão das disciplinas, no dia seguinte, na sexta-feira, ele já tem as disciplinas liberadas. É bem rápido, então, às vezes, no mesmo dia, essas disciplinas são liberadas, tá? Mas aí a gente sempre dá um prazo para o aluno de 24 horas, que aí ele vai, para ele não ficar insatisfeito e ele aguardar e acompanhar, tá bom? Então, o aluno que ainda não está renovado, fica com status acadêmico, aguardando renovação, e quando ele renova a matrícula, depois que ele dá o aceite no contrato, paga o boleto dele e é enturmado, automaticamente muda para matriculado. Ele não tem que fazer mais nada, só estudar. Segundo, quando esse aluno renova, ele sai da base de renovação. Então, eu vou falar mais para frente da base de trabalho de vocês, tá? Então, assim, todos os alunos que vocês encontram nessa base de renovação, que fica lá no portal, que eu vou falar daqui a pouco, são os alunos que estão, os alunos ativos que ainda não renovaram. Então, para onde que esse aluno vai depois que ele renova? Ele vai para a base de engajamento. Então, como eu falei, é uma jornada. Esse aluno, a gente já concluiu o objetivo dele de renovar a matrícula e depois a gente faz o trabalho de retenção, beleza? Então, quais são os processos do corporativo, tá? Os processos internos aqui da companhia, tanto aqui no Corporativo Venezuela, quanto o CSC, que vocês conhecem. A gente tem o que a gente chama de ciclo de faturamento. O que é esse ciclo de faturamento? É a rotina de gerar esses boletos de renovação. Então, ela acontece segunda, quarta, sexta e sábado, tá? Com exceção de terça, quinta e domingo. Então, toda vez que o aluno fica adimplente, quando chega na segunda, ou na quarta, ou na sexta, ou no sábado, gera esse boleto de renovação. Então, é nesse período. Então, assim, vocês sempre têm que observar quando que o aluno ficou adimplente, é só ver a data do último pagamento dele, lá no histórico financeiro desse aluno. Então, se ele pagou numa segunda-feira, o boleto dele vai ser gerado na segunda-feira de madrugada. Agora, se o aluno pagou na terça-feira, vai ser gerado na quarta, e assim vai, tá? E tem alguns pontos de atenção aí, nessa questão de faturamento, nessa questão financeira, né? Que é, o que fazer se o boleto do aluno não foi gerado? Primeira coisa, analisar a situação financeira dele. Então, vocês entrem no CIA, analisa o histórico financeiro dele e vê qual é a situação. O cara está inadimplente, então o boleto não tem que estar gerado mesmo. Ponto. O cara está adimplente, tá? Então, aguarde esse ciclo de faturamento. Agora, se vocês identificarem algum problema, o cara já pagou tem vários dias, ele está adimplente há muito tempo, só que o boleto dele não foi gerado, aí a gente tem um problema. Então, a maneira de vocês sinalizarem isso é abrindo um chamado, o CSC, é esse caminho aqui, tá? Vocês abrem o SEC, aí o caminho é CSC, Serviços Financeiros, Faturamento e Faturamento em Massa. Então, vocês colocam ali a lista de alunos que estão com esse problema. Mas já adianto para vocês que esse tipo de acompanhamento, toda essa análise, né, a gente faz aqui na área diariamente. Então, a gente acompanha na unha se o ciclo está rodando direitinho, se não está tendo algum problema aí, se não houve algum vazamento, enfim, se tem alguma ponta ali, algum problema de TI que esteja impedindo esse ciclo de faturamento. Então, a gente procura sempre analisar e avisar vocês antes. Então, se vocês receberem, fiquem atentos aos comunicados que vocês recebem aí na lista de transmissão, nos e-mails de vocês, nos comunicados dos gestores de Hub, tudo que vocês estão vendo ali no portal, para saber se está tendo algum problema. Então, antes de vocês acionarem para qualquer área, né, no caso, se for abrir um chamado, verifica se vocês receberam algum comunicado disso, verifica se de fato o aluno tinha que estar com esse boleto gerado ou não, tá? E o que fazer se o aluno, ele teve esse boleto gerado, ele pagou, só que não deu a baixa. Aí é um segundo problema.
o prazo, como eu falei lá atrás, para dar a baixa no pagamento, são de 48 horas úteis, tá? Então, a primeira coisa, vocês têm que analisar se da data que ele pagou, né, passou já o prazo de 48 horas. Se passou, a baixa não vem, de jeito nenhum, então orienta o aluno a abrir um requerimento. É o aluno que tem que abrir esse requerimento, tá bom? Ele basicamente entra no campus virtual, aqui está o caminho, tá, gente? Campus virtual, atendimento, requerimento novo, financeiro, pagamento. Aí ali, dentro de pagamento, tem um item, tipo um FAQ, assim, ó, paguei minha mensalidade e continuo me cobrando. Então, vocês expandem essa opção que vai aparecer a opção do requerimento ali. E o nome do requerimento é comprovar pagamento não identificado, beleza? Ele tem que anexar o boleto e o comprovante de pagamento, certo? Isso serve também não só para os boletos de renovação, mas nas mensalidades subsequentes conforme forem gerados, né? São 6 cobranças. A gente está falando do primeiro boleto, mas se ele tiver esse tipo de problema com os outros 5, é só ele ir no mesmo caminho, tá? Vamos ao segundo item. O que acontece também dentro do período da renovação é a matrícula dirigida. O que é essa matrícula dirigida? É uma rotina que acontece sempre que o aluno está adimplente, deu o aceite, está apto para renovar, acontece essa rotina de inclusão de disciplinas obrigatórias do semestre. Então, se o aluno não fizer a inclusão dele, sei lá, se ele esqueceu de fazer a inclusão de disciplinas dele, vocês sabem que diariamente tem essa rotina de matrícula dirigida. Ela é diariamente, de segunda a segunda. Então, se o aluno ficou adimplente hoje, ele tem 24 horas, né? Ele tem a madrugada para ter a inclusão das disciplinas feitas automaticamente. Mas, gente, essa questão de inclusão de disciplinas é muito importante que vocês frisem com os alunos para eles criarem essa independência. Eles precisam saber o que ele tem para cursar, quais são as disciplinas, principalmente os calouros, gente, quem está chegando agora. No primeiro período, no que passou, né? Eles não conseguem movimentar a grade, e agora, quando a gente fala de renovação, ele tem a sua autonomia de movimentar a grade. Então, assim, se ele viu que deu baixa, que já deu a baixa dele de pagamento, ele já pode ir lá no Renova fazer a manutenção da grade dele. Então, ali ele acompanha se ele tem disciplina reprovada para fazer, qual é a disciplina obrigatória para ele fazer, e ele ali faz a inclusão e exclusão de disciplinas. Tá? Ali dentro tem também as disciplinas que são equivalentes, tem todas as turmas ali para o aluno incluir. Então, sempre induza o aluno mesmo fazer essa inclusão dentro do Renova, beleza? Agora, nos casos muito específicos, que geralmente são, não são a maioria, né? Que assim, o aluno ele não tem nenhuma disciplina disponível para ele incluir. Essa matrícula dirigida não rodou, e esse cara já está há dias sem conseguir fazer a inclusão, ainda não foi renovado por conta desse atraso. Então, tem que fazer uma análise. Então, o que o aluno faz? Vocês têm que orientar o aluno a abrir um requerimento, tá? Que aí, nesse requerimento, que é o solicitar alteração da grade de horários, aqui tem um caminho, a coordenação de curso para e analisa, junto com o time de experiência, né, do aluno da EAD digital, essas duas áreas analisam o que está acontecendo, se está faltando alguma oferta de disciplina, se, enfim, está tendo algum problema com o currículo dele, mas são casos pontuais específicos. A gente não pode, ninguém está autorizado em orientar o aluno a abrir esse requerimento antes dele conferir se as disciplinas estão liberadas lá no Renova. Até porque, se a gente falar para ele que, resolve seu problema, abre o requerimento, a gente está dando uma falsa esperança. Corre o risco do requerimento do aluno ser indeferido, e aí o aluno fica em loop. Então, sempre analisem, orientem ele a andar com as próprias pernas, ele já é um aluno veterano, e deem um suporte caso ele encontre dificuldades. Se ele encontrar dificuldades, abra o requerimento. Combinado? Então, agora vamos falar da gerência, da atuação de vocês, coordenadores, né, nesse período de renovação. Então, para quem é colaborador novo, quem é coordenador de polo novo, a primeira coisa que tem que fazer é solicitar o acesso ao portal, tá? Eu acredito que todos vocês estejam com acesso porque tem que trabalhar a base de captação. Então, quem trabalhou a base de captação, quem vem trabalhando a base de captação, provavelmente já identifica essas bases lá no portal, então está acessando. Mas se não tiver com acesso, se der algum problema, esse é o caminho para vocês abrirem aí o chamado, tá? Vocês abrem para a diretoria de operações, que eles fazem aí, colocam os dados, que eles liberam aí para vocês, né, o acesso ao portal, beleza?
E para que serve esse portal na renovação? Vocês acessam a base de renovação. Essa base, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides como é que é a carinha dela, né? Como que vocês fazem para baixar. Mas, basicamente, logando no portal, vocês têm acesso à base. Essa base ela é atualizada segunda, quarta e sexta, beleza? Aí depois, vocês podem acessar também o material de apoio, que são os scripts de acionamento, as artes de renovação. Isso tudo está sendo confeccionado, tá, gente? A gente, aos pouquinhos, está lançando ali no portal, lá naquela parte de serviço, jornada do aluno. Todo esse material a gente está atualizando semanalmente ali para vocês, e vocês vão usar esses materiais para apoio, para vocês atuarem na renovação, tá? Depois que vocês estiverem familiarizados com a base, vocês começam os acionamentos com os alunos, tá? E desse acionamento, vocês registram o formulário, que é o CRM, que vocês já sabem qual é. Então, todo atendimento, todo acionamento que vocês têm, vocês fazem esse registro, beleza? Agora, vamos falar da base de renovação, tá? Como eu falei, ela é atualizada segunda, quarta e sexta, beleza? Até o final aí do expediente, né, de cada dia, né, de segunda, quarta e sexta, essa base vai subir. Então, vocês têm aí 3 dias para renovar essa base de vocês, tá? Então, o caminho para vocês, como eu falei, o caminho para vocês acessarem é o portal. Coloca aí o login e senha corporativo, então é o e-mail Estácio de vocês, beleza? Seleciona aqui o polo de vocês, tá? Aí aqui eu coloquei como exemplo o polo Centro 1, tá? Aí vocês clicam ali em outras bases e depois clicam em baixar. Mas aqui, ó, a gente fez uma simulação, aqui embaixo de baixar, vocês já identificam ali a base resumida. Então, se vocês quiserem só pegar a matrícula do aluno para fazer uma consulta, vocês já conseguem copiar aqui nesse item matrícula. Se for entrar no nível de detalhe, baixe a base. E essa é a base de renovação. Lembrando, a gente ainda está no período 2020.1 EAD, beleza, gente? Então, o semestre ainda não historiou. Eu vou reforçar esse ponto daqui a pouco. Mas, como o período ainda não historiou, ou seja, as disciplinas que o aluno estava cursando, né? As notas que ele está vendo continuam no mesmo lugar, a grade dele ainda é a grade do primeiro semestre de 2020, tem um período que isso vai ser historiado. Então, enquanto não acontece esse evento de historiar, que é o que a gente chama aqui internamente de virada de base, vocês estão vendo essa base provisória. Então, assim, vocês já conseguem atuar com esses alunos. Eu coloquei aqui, ó, como exemplo, a base que vocês vão... Se vocês abrirem a base hoje, vocês vão ver essa carinha aqui, ó. Tá? Que é a base provisória. As matrículas, aí tem 3 campos de ação. No campo de ação, é bem intuitivo, tá? Você sabe se esse aluno tá adimplente, se tem boleto gerado ou não, se deu aceite no contrato ou não. No campo 2, diz se ele tem documentação pendente ou se não possui. E no campo 3, que documentação é essa, beleza? E os outros campos, né? Eu coloquei até embaixo todas as colunas para vocês verem, tem informação de curso do aluno, tem o status acadêmico dele, se ele está matriculado ou não, tem e-mail, telefone, tudo que vocês possam identificar para poder acionar esse aluno e registrar aí o atendimento de vocês. Então, a partir do dia 10/7, salvem essa data, já na semana que vem, né? No dia 10, semana que vem, dia 10. Vocês já vão conseguir verificar a base oficial, a base de renovação. Então, gente, só fazendo um resumo básico. Qual é a diferença dessa base provisória para a base de renovação oficial? Que nessa base provisória vocês ainda identificam os alunos formandos. Então, quando historiar, esses alunos formandos, eles vão sair da base, porque eles não são mais de renovação, eles já concluíram o curso. Beleza? E a mesma coisa, vocês vão ver aí as colunas de ação, né? A primeira ação, a condição impede renovação, ou seja, aonde que esse aluno, o que falta, né, para esse aluno fazer a renovação dele, nesse caso, esse primeiro aluno aqui, o boleto de renovação não está pago, então falta ele pagar o boleto. O segundo, regularizar a inadimplência, aí direciona ele por portal Recupera, fala para ele que ele tem que pagar essa dívida anterior para ele poder renovar. E na ação 2, muita atenção nessa ação 2 aqui, qual a situação que o aluno se a gente tem alguma campanha, se tem algum incentivo. Como a Paula falou mais cedo, a gente está lançando o primeiro incentivo, que é o Nota Azul.
Então, vocês já vão visualizar os alunos elegíveis ao Nota Azul dentro dessa base, beleza? A gente ainda não tem, isso tudo é uma simulação, tá, gente? Esse negócio de bolsa, 70%, 90%, 50% na dívida, é tudo uma simulação, porque a gente ainda não tem, até a data de hoje, uma confirmação de uma campanha. Então, a gente não pode esperar uma campanha financeira para poder acionar esses alunos. Não, a gente já aciona todos eles, independente se tem uma campanha ou não, tá? Então, dentro dessa coluna, vocês identificam se tem campanha financeira ou acadêmica, beleza? Agora, vamos falar de um assunto que gera bastante dúvida. Já estou encerrando, tá, gente? Mas que gera bastante dúvida, que é o que a gente chama de pasta vermelha. O que é a pasta vermelha? É aquele termo de responsabilidade que o aluno assina e entrega, né, no momento da captação. Então, quando vocês trabalham aí a base de captação, vocês identificam, vocês têm conhecimento desse termo de responsabilidade, ou seja, somente 2 documentações não são, o aluno é obrigado a entregar, que é RG e CPF, as outras o aluno pode entregar até o momento da renovação. Então, dentro da base de vocês, tem um público aí que ainda não entregou esses documentos. Então, ó, em primeiro lugar, vocês visualizam, né, no campo ação 3, se tem alunos nessa situação, tá? E qual documento que o aluno está devendo. E depois vocês consultam se ele entregou esse requerimento de entrega de documento, se ele abriu o requerimento de entrega, que o nome é entrega de documentos pendentes. Então aqui, ó, vocês estão vendo a tela do CIA, consulta e vê, não tem requerimento aberto, beleza? E o que faz se não tem requerimento aberto? Orienta o aluno a abrir o requerimento no campus virtual, tá? Na parte de atendimento, certidão e documento, entrega de documento pendente. O requerimento é esse daqui, ó, tá? Essa telinha, então ele abre o requerimento, anexa o documento. E vocês e os alunos aguardem a resolução e o deferimento. Depois que o requerimento é deferido, ó, ele está aqui ó, em andamento, esse requerimento tem uma INS, se não me engano, de 3 dias, né, para atendimento do requerimento. Aí vocês vão, depois que ele é deferido, vocês vão conseguir ver... 72 horas depois, esse aluno, a gente já libera essa renovação, mas muita atenção agora nessa parte, porque como a gente está aí com essa questão de pandemia, né, tem muita gente que ainda não está com as instituições com as escolas que eles estudavam, enfim, para pegar um diploma, por exemplo, que não está funcionando, vocês têm que acompanhar caso a caso. Então, assim, identifica, quando vocês acionarem esses alunos, pergunta se ele encontra alguma dificuldade em entregar esse documento. Primeiro fala, olha, você está pendente, precisa entregar essa lista de documentos. Beleza. O aluno está ciente, vê com ele se ele tem condições ou não de entregar. E depois vocês vão acionar, né, quando vocês forem fazer esse registro no CRM de acionamento, vocês vão preencher um formulário, vocês ainda vão ver isso tudo conforme vocês forem trabalhar. Vocês vão ver um formulário que vai dizer, que ali tem tipo uma pesquisa, né, falando da realidade de cada aluno que está pendente. Aí, através desse acervo, dessa pesquisa, a companhia vai vir e atualizar vocês se vai decidir ou não em adiar por mais um período aí essa entrega de documentação. Mas a gente ainda não confirmou, a gente ainda não tem essa confirmação, vocês precisam verificar e ver isso com os alunos, tá? Precisam preencher esse CRM para a gente poder saber, tá? Então, aguardem aí os comunicados, as próximas lives, que a gente vai dando updates para vocês conforme esse assunto for sendo atualizado. Mas não esperem, sempre façam com que o aluno abra o requerimento, tá bom? Vamos falar agora de painel. Gente, esse é o painel Jornada do Aluno, tá? Eu coloquei aqui um polo fictício, de Venezuela, esse polo não existe, tá, gente? Só coloquei aqui para ilustrar. Esse painel vocês recebem toda segunda, quarta e sexta, ele tem todas as metas de vocês no que tange a jornada do aluno. Então, ali tem o flash de engajamento, como vocês podem ver. Para quem já vem aí de vários ciclos, já está acostumado, né, com esse painel. Tem o flash de renovação, que é o que a gente está falando, e o flash de evasão. Então, tudo que for referente à jornada do aluno, vocês visualizam esses indicadores nesse painel. Então, ele é atualizado segunda, quarta e sexta, são os coordenadores de polo que recebem, o envio, quem faz é a área de retenção, então é esse e-mail aqui, ó, retenção.ed, @Estácio, vocês recebem por
por esse e-mail, lembrando que esse e-mail ele é no reply, tá? Então não adianta responder esse e-mail, porque vocês não vão conseguir contato. Mas ele vem através desse e-mail, beleza? E o que acontece se vocês não estão recebendo esse painel? Pô, vocês estão observando que, enfim, parou de receber. Vocês receberam anteriormente, parou de receber. Nunca recebeu, o que vocês fazem? Vocês têm que entrar com um time de relacionamento, tá? Vocês podem falar com a URA direto, enfim, que eles vão passar o caminho de abrir um chamado, que tem que atualizar o e-mail do Polo, o e-mail de vocês, na lista de controle, tá? Porque esse painel, ele é um reflexo dessa lista, tá? Que é o que a gente chama de planilhão. Então, se vocês não estão recebendo, pede para atualizar o e-mail de vocês, porque deve ter dado algum problema. Mas, geralmente, a área de relacionamento, eles já pedem sempre, né, essa manutenção aí de atualização de e-mail. Então, por favor, fiquem por dentro de tudo que está acontecendo referente a cadastro do e-mail de vocês. Porque se ficar por fora, vocês não vão receber o painel e não vão conseguir visualizar aí os indicadores, tá? Então, falta um pouquinho para a gente encerrar, né? Esse segundo item são os indicadores, né, detalhados da renovação. Mesma coisa, vocês recebem o painel nesse layout, né? E embaixo dos flashes dos indicadores, vocês têm todo, como se fosse um checklist, todo o detalhamento, né, do porquê que o aluno não está renovado. Aí tem 10 itens aqui, ó. Tem o aluno que não renovou, então vocês conseguem evoluir aí, vocês conseguem ver como que estava a visão em D-7, né, na semana passada, e como está a visão hoje. Então vocês veem o status, se manteve, se evoluiu, se não evoluiu, tá? Então aqui é o número de não renovados. Vocês têm a pasta vermelha, tá? Que é justamente aquilo que eu falei, de quantos alunos estão pendentes de documentação, inadimplência, os adimplentes com boleto de renovação, adimplente com boleto de renovação gerado e não pago, adimplente com boleto de renovação pago e sem aceite de contrato, adimplente com boleto de renovação pago com aceite e não enturmado, pedidos de trancamento em aberto e os trancados, beleza? Que são os evadidos. Então, aqui nesse indicador, vocês vão conseguir identificar toda a situação do aluno não renovado. Então, por exemplo, vamos supor, no polo de vocês têm uma base aí uma base renovável, né, que a gente chama, de 100 alunos, só que vocês só estão visualizando 50 alunos e que são os não renovados. Quem são esses outros 50? Por que eles não estão lá? E vocês vão ver. É só bater o número, ver se esses outros 50 ou já renovou ou não renovou, e o que está faltando para ele, se ele já evadiu, enfim, vocês vão conseguir saber. Então, gente, encerrando, a gente tem aí uma lista de coisas, né, para acontecer aí ao longo dos próximos dias, tá? No dia 10, a gente tem essa virada do semestre, ou seja, quem é formando sai dessa base, foi para a luz, tá? E também no dia 10 tem a disponibilização dessas artes de renovação. No dia 13 tem a liberação dessa base, a base oficial lá no portal, mas vocês estão acessando a base provisória, não esqueçam, tá? Então não esperem, por favor, chegar no dia 13 para trabalhar. Não, você já tem que estar trabalhando, acionando esses alunos, pedindo que eles paguem o boleto, regularizem a inadimplência, dê o aceite no contrato, tá? E no dia 13 também, vocês já vão receber as metas de vocês, que é o painel Jornada do Aluno. No dia 10 também, vocês têm a atualização do CRM com as informações de renovação em pasta vermelha, e a gente ainda está definindo aí quando que vai acontecer as campanhas, se vai acontecer ou não. O lançamento da Corrida Diamante, que eu já adianto que vai rolar esse semestre, a gente só não tem data ainda. É um incentivo muito legal para vocês. E também a liberação das bolsas de direção. Então, gente, basicamente o treinamento é esse. Tá? A gente fica por aqui. Então, acompanhe aí os próximos dias, as próximas lives, todos os comunicados, todas as informações que estão lá no portal, que vocês vão ficar atualizados. Beleza? É isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Boa tarde a todos.